Boa noite, meus irmãos. Boa noite. Graça e paz em nome de Jesus, amém? Abram suas Bíblias em Gênesis, capítulo 42. Para a gente iniciar aqui, eu gostaria que a gente lesse os 5 versículos primeiros aqui de Gênesis 42, mas eu pretendo ir até o capítulo 43. Então hoje, se Deus nos permitir, nós iremos ver o capítulo 42 e 43 de Gênesis. Todos abriram? Amém? Leiamos. Sabendo Jacó que havia trigo no Egito, disse a seus filhos: por que estáis olhando uns para os outros? E prosseguiu: tenho ouvido que há trigo no Egito. Descei até lá e comprai para nós, a fim de que sobrevivamos e não morramos. Então os 10 irmãos de José desceram para comprar trigo no Egito. Mas Jacó não deixou que Benjamim, irmão de José, fosse com seus irmãos, pois disse, para que não lhe suceda algum desastre. Assim, os filhos de Israel foram também entre os que iam para lá para comprar, porque havia fome na terra de Canaã. Vamos orar, meus irmãos. Amado e bendito Deus, louvado Senhor e engrandecido seja o teu nome. Meu Senhor, é a Ti que nós, nessa noite, já cantamos louvores. Bendizemos a Ti, ó Deus, através de cânticos e hinos espirituais. E esse momento é o momento onde a Tua palavra, que começou a ser lida, ainda continuará sendo lida, mas também, Senhor, será explicada e aplicada ao nosso coração. E é por conta disso, por causa disso, que nós sempre te rogamos, nesses momentos, que o Teu Espírito Santo e bendito, o qual nós cremos que já está aqui neste lugar, que Ele nos ilumine o nosso entendimento, abre, ó Deus, o nosso intelecto, para podermos compreender a Tua palavra, e ao mesmo tempo, que o Teu Espírito também prepare o nosso coração, para que não apenas entendamos a palavra do Senhor, mas também, Senhor, para que possamos guardá-la em nosso coração, e para isso, é necessário que o nosso coração esteja pronto, para ouvir a Tua palavra, e ao entendê-la, guardá-la. E é por isso que te pedimos, nos ilumina e prepara o nosso coração para recebermos e compreendermos a palavra do Senhor. Fala ao nosso coração por intermédio da Tua palavra e me usa, Senhor, porque eu sou um mero instrumento em Tuas mãos, através do qual o Senhor falará ao nosso coração pela Tua palavra. É isso que eu peço e em Jesus te agradeço, não só hoje, mas para sempre. Amém, Senhor. Glória a Deus. Irmãos, o que aprendemos na semana passada, né? Capítulo 41, aliás, 40 e 41, né? Isso. 40 e 41 de Gênesis. O que a gente viu, o que a gente aprendeu, para a gente poder continuar aqui no 42 e no 43. O que a gente viu e aprendeu na semana passada? Pode falar. Não estava aqui, né, Fabiano? José interpreta o sonho do padeiro e do copeiro. Do copeiro, né? E aí o copeiro, ele interpretou que o copeiro voltaria a servir Faraó, porém o padeiro ia ser enforcado, né? E as aves iriam comer a sua carne, né? A sua pele. O que mais que a gente viu e aprendeu semana passada?
Qualquer coisa pode olhar aí para os capítulos 40 e 41 que vocês vão também lembrar, né? Exato, né? Exato. O copeiro, né? José disse, olha, quando tu for restituído, lembra-te de mim. Mas ele não se lembrou de José, pelo menos por 2 anos. Ele ajuda o copeiro, mas ainda fica preso ainda 2 anos. Aí, quem é que se lembra de José? Não. Quem se lembra de José é Deus. Porque Deus é quem faz o faraó sonhar. Né? É Deus que dá o sonho a faraó, dando a oportunidade do copeiro, olha, lá no cárcere tem um rapazinho hebreu que entende desses negócios aí de sonho, né? Chama ele lá que ele interpretou o meu e o do padeiro, e do jeito que ele disse aconteceu. 2 anos depois. O que mais? Faraó nomeia José para ser a pessoa que vai cuidar de todo esse, né, período aí, tanto de fartura como de escassez, né? Porque o sonho de Faraó, José interpreta que seriam 7 anos de fartura e 7 anos de fome, né? De escassez. E aí ele orienta que se recolhesse, né? Vamos dizer assim, nas casas lá que recolhiam o trigo, qual a parte? A quinta parte, isso. A quinta parte da colheita deveria ser recolhida. Para quê? Para que quando chegasse os 7 anos de fome, tivesse comida no Egito. E assim foi feito. Só um detalhe importante é que ele manda fazer isso em todo o Egito. Então não era, digamos assim, só na capital que o trigo era recolhido. Não. Em todas as cidades do Egito, eles guardaram a quinta parte. Ok? Aí alguém até me perguntou lá no Gereissati 1, quarta-feira, o que seria essa quinta parte? Eu disse, é muito fácil. Se vamos supor, se recolhiam 50 quilos de trigo, quanto eles guardavam? 10, que é a quinta parte de 50. Né? 10, 20, 30, 40, 50. Então, a quinta parte é 10. Então, se fosse 50 quilos, guardava-se 10 quilos. Se fosse 500 quilos, 100 quilos. Então, eles guardaram a quinta parte. O que mais que a gente viu e aprendeu? E é engraçado que o próprio faraó reconhece isso, né? O faraó diz, olha, o Espírito de Deus está sobre esse homem, né? Falando de José. E que também a sabedoria de Deus estava sobre José. O próprio faraó tem essa percepção, exatamente, reconheceu que o Espírito de Deus e que a sabedoria de Deus estava sobre José. Sim, os 2 filhos de José, Efraim e Manassés. Não, contou. Ele conta. Quem não conta o sonho é Nabucodonosor. É Nabucodonosor que diz, não, eu não vou contar não, senão vocês vão dar interpretação. Eu quero que vocês digam o que eu sonhei. Sim, do copeiro e do padeiro, né? Isso. Esse é o motivo pelo qual ele é restaurado, restituído, e o copeiro não, né? Tinha a intenção, ele teve a intenção de voltar a servir o faraó, já o copeiro, né, como o próprio sonho dele diz, as aves comiam as coisas que eram para ser do faraó, e ele estava nem aí, né? Não tinha mais essa intenção. Isso, não demonstrou nenhum tipo de cuidado. Nem espantar. Não, aqui é do faraó. Ele não vai comer aí, é dele, mas não estou nem aí, né? Eu quero lembrar vocês, volte aí para o capítulo 41.
por favor. Porque, como já foi dito aqui, José é colocado por Faraó para administrar toda a terra do Egito. Mas olha o versículo 44. O Faraó disse: eu sou o Faraó, mas sem teu aval, ninguém levantará a mão ao pé em toda a terra do Egito. Ou seja, ele colocou toda a autoridade sobre José. E aí, quando faltou comida, o que o Faraó fez? Ele mandou procurar José, não foi isso? Versículo 55. Depois, quando toda a terra do Egito teve fome, o povo clamou a Faraó por comida. Então Faraó disse a todos os egípcios: ide a José e fazei o que ele vos disser. E aí o capítulo 41 termina dizendo que, versículo 57, vinha ao Egito gente de todas as terras para comprar de José, porque a fome prevalecia em todas as terras. E o capítulo 42 começa como? Começa com Jacó dizendo, né, que olha, eu ouvi dizer que lá no Egito tem comida. Ele até diz para os filhos dele: o que vocês estão aí olhando um para a cara do outro? Vai adiantar alguma coisa se vocês olharem um para a cara do outro? Vai adiantar de absolutamente nada, né? É igual como, não sei se você já passou por isso, mas você está vindo no carro aqui, o carro dá o prego, do nada o carro para. Você já passou por uma situação dessa? Aí você não entende nada de mecânica, mas tu vai lá, abre o capô e fica olhando. Adianta de quê, né? Não adianta de absolutamente nada, né? Não pode ser que ele esteja só com dificuldade de respirar, então deixa eu abrir aqui o capô, né? É mais ou menos isso que Jacó está dizendo para os filhos. Vocês estão olhando um para a cara do outro, vai adiantar o quê? E aí ele diz que escutou que no Egito havia comida. Como é que ele escutou? Como é que ele sabia disso? Se não tinha jornal, não tinha televisão, como é que ele sabia que no Egito tinha comida? Os comerciantes. Né? O versículo 57 do 41 diz que gente de todo lugar, de toda a terra ia comprar lá. Então é provável que alguém que veio de lá, que foi comercializar, que foi comprar, passou por lá e Jacó ficou sabendo que tinha comida. Então o que ele faz? Manda os filhos para lá. Só que ele manda 10 dos filhos. Ele não manda Benjamim. Por que ele não manda Benjamim? Porque ele ficou com medo de que acontecesse alguma coisa com Benjamim, do mesmo jeito que aconteceu com quem? Com José. Isso mostra que ele, né, Jacó, não confiava nem um pouco nos filhos. Nem um pouquinho. Porque um já havia morrido, e provavelmente estava com eles, na mente dele, porque ele nem sabia. E agora ele manda os 10 filhos, mas não manda Benjamim, porque ele diz, olha, vamos ler, vamos lá. Versículo 2. Eu tenho ouvido que há trigo no Egito. Descei para lá e comprai para nós a fim de que sobrevivamos e não morramos. Eu quero só que você perceba uma coisa. Conseguir comida ali no Egito, para eles, era uma questão de quê? De sobrevivência. Era literalmente vida ou morte. Se eles conseguissem comida, viveriam. Se não conseguissem, morreriam de fome. E por quê? Porque havia fome em toda a terra, no Egito, em Canaã, em todo lugar. E mais, o que significa isso, que tem fome em toda a terra? Ou melhor, deixa eu melhorar a pergunta.
Por que que estava tendo fome em toda a terra? Sim, mas o que estava acontecendo? Que não tinha comida. Não tinha chuva. Porque, lembra, são 7 anos de fartura, onde teve muito trigo. Para que venha a nascer, tem que ter água. Né? Então, nem o Nilo tinha água. Então, o que estava acontecendo era que não importava, não adiantava, na verdade, né, plantar. Porque mesmo que você plantasse a semente, precisava de quê? De água. Então, o que estava acontecendo era seca. Aí ele manda os filhos, agora sim, vamos continuar lendo aqui. Ele manda os filhos para lá. Versículo 3. Então os 10 irmãos de José desceram para comprar trigo no Egito. Mas Jacó não deixou que Benjamim, irmão de José, fosse com seus irmãos, pois disse, para que não lhe suceda algum desastre. Assim, os filhos de Israel foram também entre os que iam para lá para comprar, porque havia fome na terra de Canaã. Volte para o capítulo 41, versículo 57, onde diz que vinha ao Egito gente de toda a terra. Versículo 5 do 42. Os filhos de Israel estavam entre os que iam para lá para comprar trigo. Ou seja, literalmente foi gente de todo canto para comprar lá. E entre esse pessoal estavam os irmãos de José, os filhos de Jacó. Isso é algo que a gente às vezes não tem noção, né? Mas imagine, vamos imaginar o que seria isso. Imagine que todos os estados do Brasil não têm comida. Só um deles tem. E aí está todo mundo indo para lá para comprar comida. Vocês conseguem entender, perceber? Vocês têm noção, essa é a pergunta melhor, a distância que era de Canaã para o Egito? Era muito distante. E eles iam viajar de quê? Eles iam de jumento. Essa viagem aqui eles fizeram de jumento. É. A gente vai já ver isso. Não. O que seria uma boa se tivesse um camelo, né? Pelo menos para atravessar o deserto, porque atravessavam o deserto, tá? Lembra o deserto onde Moisés ficou 40 anos com o povo? Era nessa trajetória do Egito para Canaã. Então, um camelo seria bom até porque eles não iam precisar, no caminho, gastar com comida para o animal. E nem água. Então, era uma distância muito longa. E eles vão fazer isso montado, literalmente, num lombo de um jumento. Né? Cada um com seu jumentinho lá. Porque, lembrando, eles têm que trazer o quê? Comida. Então, eles têm que levar animal para poder trazer. Não dá para trazer nas costas. Até dá, mas não, a quantidade ia ser muito pouca. Então, eles levam o animal, o qual eles vão, provavelmente levam outro para trazer a carga dos mantimentos. Vamos continuar aqui. Vamos lá. Versículo 6. E aqui a história começa a ficar interessante. Vamos lá. Versículo 6. José era o governador da terra. Era ele quem vendia a todo o povo da terra. E chegando os irmãos de José, prostraram-se diante dele com o rosto em terra. Vocês estão lembrando de alguma coisa? Deus está começando a fazer o sonho que ele havia dado para José se realizar. Vocês vão notar que eles vão começar a chamar José, sabe de quê? Meu senhor. E vão dizer assim, olha, os teus servos. Ele está aqui, aliás, Deus está aqui
fazendo com que aquele sonho que ele havia dado para José lá atrás se cumpra. E é engraçado que o próprio José vai lembrar do sonho que teve. Vamos ler. Versículo 7. Vendo seus irmãos, José os reconheceu, mas portou-se como estranho para com eles. Falou-lhes asperamente e perguntou-lhes: de onde vindes? Eles responderam: da terra de Canaã, para comprar mantimento. Assim José reconheceu seus irmãos, mas eles não o reconheceram. José lembrou-se dos sonhos que havia tido a respeito deles e disse: vocês são espiões e viestes ver se a terra é vulnerável. Antes da gente prosseguir, o texto diz que José lembrou deles, né? Reconheceu eles, na verdade, e eles não reconheceram a José. Por que vocês acham que eles não reconheceram José? Diga aí para mim. Porque ele já não tinha mais a aparência do povo deles no Egito. E pela posição também. Que eles podiam imaginar que uma pessoa do nível dele estaria como governador de um país. A posição, as vestes. Lembrando que os egípcios gostavam muito de quê? De pinturas. Isso, né? Colares. Provavelmente aquele negócio que o faraó gostava de botar na cabeça, provavelmente José tivesse, porque ele estava ali na posição de governador, né? Além de tudo isso, tem duas coisas que faz com que eles não reconheçam José. A primeira é que eles mal olharam para José. Por quê? Porque a primeira hora que eles chegaram, eles já se inclinaram. E a segunda coisa é que José estava falando egípcio. José não está falando hebraico. Tanto é que tem entre eles um intérprete, um tradutor. Então eles jamais imaginariam, né, que José estaria ali naquela posição depois de ter sido vendido como escravo. Mas na hora que José bateu o olho, olha aí quem veio comprar comida. Agora vocês vão me pagar. E sabe o que é uma coisa interessante? É que parece que José realmente está se vingando deles. Porque José vai fazer eles passarem por tudo que ele passou. Absolutamente tudo. Vocês lembram quando o José estava vindo? O que eles disseram com José? Lá vem o sonhador, que foi mandado para espionar eles. Aí agora José está dizendo o que com eles? Vocês são espião. José está zombando deles do mesmo jeito que eles zombaram de José. Nos parece que o coração dele aqui tem mágoa. Não. E Deus trata com José também. A partir do momento que José, ele começa a lembrar do que Deus fez, e lá na frente a gente vai ver isso, né? Quando ele sabe, ele percebe, ele reconhece que quem mandou ele para o Egito não foram os irmãos. Mas até então, ele parece que está se vingando. Vocês são espiões. Vocês vieram ver se a terra tinha vulnerabilidade, se estava vulnerável. E aí, olha o que eles vão dizer. Olha só como o negócio mudou, meu irmão. Olha só. Eles responderam com o que eles disseram? Não, meu senhor. Os teus servos vieram comprar comida. É engraçado que... Vocês lembram de quando José foi preso? Lembra? Assim que ele chega para os irmãos, qual é a primeira coisa que os irmãos fazem com ele?
Tirar o quê? A túnica, que representava o quê? O que a túnica representava? Autoridade, não é? Eles tiraram a autoridade de José. E agora, como é que eles estão? Submetidos à autoridade de José. Sem túnica. Investido de autoridade por Deus e por Faraó. Então agora mudou o cenário, né? E José está se favorecendo disso, né? Está matando eles na unha, como diz, né? Versículo 11. Somos todos filhos do mesmo homem. Somos homens corretos. Espera aí. Somos homens o quê, irmão? E eles estão dizendo para quem? Para o irmão que eles venderam. O teu passado te condena, né? Somos filhos do mesmo homem, somos homens corretos. Os teus servos não são espiões. Mas ele respondeu: não viestes ver a terra, se a terra é vulnerável? Mas eles disseram: nós, teus servos, somos 12 irmãos, filhos de um homem da terra de Canaã. O mais novo está com nosso pai, o outro já não existe. Mas José reafirmou: não, é como eu disse, vocês são espiões. Sereis postos à prova pela vida de Faraó. Não saireis daqui, a menos que o vosso irmão mais novo venha para cá. Enviai um de vós para trazer vosso irmão. Vós outros ficarei presos, a fim de que a vossa palavra seja comprovada. Se falais a verdade, se não, pela vida do Faraó, vocês são espiões. E colocou-os juntos na prisão por 3 dias. Não foram 3 dias, né? Mas José ficou também preso. Não, eu não estou falando do cárcere. Estou falando do poço. Não é? E eu imagino que o que passava pela cabeça de José quando ele estava lá dentro do poço. Porque vocês lembram? Quando eles colocaram lá, eles ficaram discutindo entre eles o que iam fazer com José. Uma das coisas era o quê? Vamos matá-lo. Agora eles estão presos, pensando o quê? O que ele vai fazer com a gente? O mesmo sentimento que José deve ter tido quando estava lá no poço. O que eles vão fazer comigo? Vocês estão vendo que ele está fazendo a mesma coisa? Pelo menos uma tira de couro. Então ele está fazendo eles passarem pela mesma coisa. E um detalhe, ó. Como é que você acha que ficou o coração de José lá dentro do poço? Angustiado. Não é? Vamos ver como é que eles estão. Eles vão dizer. Versículo 18. Ao terceiro dia José lhes disse: eu temo a Deus, então vocês vão fazer isso para viver. Se vocês são homens corretos, fique um dos irmãos presos no lugar da vossa prisão. Vós, porém, ide e levai o trigo para a fome das vossas casas. Trazei-me o vosso irmão mais novo, assim serão verificados as palavras, e não morrereis. E eles assim fizeram. Então disseram uns aos outros: na verdade, nós somos culpados com respeito ao nosso irmão, porque vimos a sua angústia da alma, quando nos rogava, e não quisemos atender. E por isso que esta angústia está vindo sobre nós. José está fazendo com eles o que eles fizeram com José. Acusaram ele, né? Zombaram, prenderam, agora eles estão angustiados. Eu fico imaginando que José, antes de ser vendido, quando eles tiraram José do poço, eles devem ter feito o que com José? Amarrado.
né? Porque é assim que se vende o quê? Um escravo. Olha o que José vai fazer. Rúben, versículo 22. Lhes respondeu: não dizia eu? Não pequeis contra o menino? Mas não quisestes ouvir. Por isso agora o seu sangue está sendo cobrado de nós. E eles não sabiam que José os entendia, porque havia intérprete entre eles. Então José se retirou e chorou. Depois voltou até eles, falou-lhes e tomou Simão dentre eles. Então amarrou diante dos seus olhos. O que José está fazendo com eles aqui é um terror psicológico. É literalmente uma tortura psicológica. Deixa 3 dias preso, né? Agora vocês vão, mas olha o que eu vou fazer com o irmão de vocês que vai ficar aqui. E se vocês não voltarem, eu vou considerar vocês espiões. E o irmão de vocês vai morrer. Se vocês voltarem e não trouxerem o mais novo, vai morrer todo mundo. Porque vocês vão ser considerados espiões. E aí, para piorar, ele manda, né, carregar os animais, só que o que eles colocam junto com a carga? O dinheiro que eles tinham levado para comprar o trigo. Mas antes da gente ver isso, eu queria que a gente pensasse aqui no versículo que José... Olha aí o versículo 9. Aliás, não, versículo 9 mesmo. José lembrou-se então dos sonhos que havia tido a respeito deles. Quem deu esse sonho para José? Deus. Está aqui sendo realizado aquilo que Deus havia dado para José como sonho. Mas esse sonho que Deus havia dado para José, o que Deus revela para José é o seu plano. É o plano de Deus. Para quê? Para que eles fossem salvos. Porque se José não vai para o Egito, todos morreriam de fome. É ou não é? Então o sonho que Deus deu para ele é o plano de Deus para que todos fossem salvos. E José está lembrando disso. O que eu quero que a gente perceba aqui? Que Deus, ele também nos dá indícios, nos faz lembrar dos seus planos. E são esses indícios que Deus nos mostra, que Deus nos dá, que Deus nos faz lembrar, que deve confortar o nosso coração de que os planos que Deus tem irão se cumprir. E é isso que deve confortar o nosso coração. O nosso coração não deve ficar tranquilo só quando a gente tem dinheiro no bolso. Ou quando a saúde está tudo bem. O nosso coração deve ser confortado quando nós lembramos dos planos de Deus. E Ele o tempo todo está nos dando indícios de que esses planos ou se cumpriram ou ainda irão se cumprir. Por exemplo, o que Jesus disse que aconteceria antes dele voltar? Essas coisas têm acontecido? Então são indícios de que o que ele falou, o plano de Deus, da volta de Cristo e da consumação de todas as coisas, irá acontecer. E isso deve confortar o nosso coração. Porque por mais que a gente viva nessa terra e passe por qualquer tribulação que seja, o que deve confortar o nosso coração é que o plano de Deus irá se cumprir. Jesus voltará e Ele nos buscará para viver com Ele para sempre. E esses indícios, eles estão aí e nós devemos lembrar.
José lembrou dos sonhos, porque os sonhos revelavam o plano de Deus. E nós devemos nos lembrar de tudo que Jesus falou, porque há de acontecer, porque são os planos de Deus. Amém? Então eles voltam. Eles voltam do Egito para Canaã. Então vamos lá. Versículo 25. Vamos lá. Então José ordenou que lhes enchesse de trigo as bagagens, que restituíssem a cada um a prata da bagagem, e lhes dessem provisão para o caminho. E assim lhes foi feito. Assim eles carregaram de trigo os seus jumentos e partiram. Quando um deles abriu a bagagem para dar forragem ao seu jumento, na estalagem, viu a prata que estava na boca da bagagem, e disse a seus irmãos: minha prata foi devolvida, está aqui na bagagem. Então o coração deles desfaleceu, e tremendo, viraram uns aos outros, dizendo: o que é isso que Deus nos fez? O que vocês acham que passou na cabeça desses homens aqui? O que vocês acham que eles estavam pensando aqui? Eles imaginaram que, não, eles vão nos acusar de ter ido lá realmente ser espião, né? Porque, afinal de contas, a comida não foi comprada. A gente disse que foi comprar comida e agora o dinheiro está aqui. Então agora é que nós vamos ser acusados mesmo de espionagem. Porque a gente foi para comprar, mas o dinheiro está aqui, né? Levaram de graça. Irmãos, preste atenção na minha pergunta. Preste atenção. O que eles foram buscar no Egito? Não, nem trigo, nem mantimento. Preste atenção na minha pergunta. O que eles foram buscar no Egito? Eles foram buscar a salvação. Foi isso que eles foram buscar no Egito. Eles não foram buscar trigo. Eles não foram buscar comida. Eles foram buscar aquilo que ia salvá-los. Isso aqui é uma coisa muito interessante. Por quê? Porque a salvação não se compra. Não é? É engraçado eles dizerem assim: o que Deus está fazendo com a gente? Exato. Deus está dando a salvação de graça. Porque a salvação não se compra. É graça. E é graça sem merecimento. Eles mereciam o trigo? Não. Então, é isso que Deus está mostrando aqui para eles. A salvação não se compra. A salvação vem de Deus. Você não pode pagar por ela. Eles não podiam pagar por ela. Eles não mereciam, mas receberam mesmo assim. A salvação não pode ser comprada por prata. A nossa salvação, ela foi paga na cruz do Calvário mediante ao sangue de Jesus, derramado lá. Não há nada que a gente faça que possa trazer para nós salvação. E é engraçado porque aqui reflete tudo isso, né? Eles abrem lá e aquilo que eles foram buscar, a salvação, né? O dinheiro que eles levaram para comprar, está devolvido. Porque não tem como comprar. A salvação não se compra. A salvação, ela é recebida. A salvação se recebe. De graça. Por graça. Não é de graça para... Assim, não foi de graça para nós, né? Mas ela teve um preço. Só não foi pago pela gente.
E ela é doada sem que a gente mereça. Então eles voltam, e aí o que vai acontecer? Quando eles chegam na casa deles, eles vão contar para o pai, Jacó, tudo o que aconteceu. Quando eles chegaram lá, né, como eles foram tratados, que eles vão chamar de o Senhor da terra, né, estão falando de José. Mas ele vai dizer que é o Senhor da terra nos tratou assim, né, falou com a gente de maneira áspera. Ele vai contar tudo. Vai contar que Simeão ficou lá, vai contar que o homem exigiu que ele levasse o irmão mais novo. Eles vão contar tudo que aconteceu lá. Então vamos ler. Versículo 29. Depois disso, eles chegaram a seu pai Jacó na terra de Canaã e contaram-lhe tudo o que lhes havia acontecido, dizendo: o homem, o Senhor da terra, falou-nos asperamente, tratou-nos como espiões da terra. Mas nós lhe dissemos: somos homens corretos, não somos espiões. Somos 12 irmãos, filhos do nosso pai. Um já não existe, o mais novo está hoje com o nosso pai na terra de Canaã. Respondeu-nos o homem, o Senhor da terra: assim saberei que sois homens corretos. Deixai comigo um de vosso irmão. Tomai trigo para a fome da vossa casa e parti. Trazei-me vosso irmão mais novo. Assim saberei que não sois espiões, mas homens corretos. Então vos entregarei o vosso irmão e podereis fazer negócios na terra. E aconteceu que, quando eles esvaziaram as bagagens, a bolsa com prata de cada um estava em cada bagagem. Quando eles e seu pai viram suas bolsas de prata, tiveram medo. Então Jacó, seu pai, disse-lhes: estais tirando meus filhos. José já não existe. Simeão não voltou. Quereis levar Benjamim? Todas essas coisas caíram sobre mim. Meu irmão, o que Jacó está expressando aqui é literalmente a sua incredulidade. Incredulidade. O que ele disse aí no último versículo que a gente leu? Estão tirando todos os meus filhos, José já não existe, Simeão ficou preso, e agora querem tirar Benjamim, querem levar Benjamim. O que Deus havia falado para Jacó? Que ele seria, né, a descendência. Oi. E ele agora está choramingando, com toda a incredulidade do seu coração. Ele não está aqui confiando em Deus. Toda a incredulidade dele está sendo colocada à mostra aqui. Porque ele deveria agir diferente, né? Como é que ele deveria agir? Não, pode levar o menino. Eu confio no Senhor. Só que, se você prestar atenção, tem uma coisa aqui que está fazendo Jacó ficar cego, que atingiu a fé dele. Algo que ele ainda não superou. A perca de José. E é isso que eu queria que a gente prestasse atenção, porque a dor nos cega. A dor faz com que a nossa fé, ela esmoreça. A dor faz com que a gente esqueça de tudo aquilo que Deus já havia dito, que Deus já havia prometido, que Deus já havia falado. A dor mexe com a nossa fé. E é isso que Jacó está fazendo aqui. Ele está mexido, porque ele está ainda sentindo a dor da perca de José. E na cabeça dele agora ele perdeu também Simeão, porque ficou lá. Porque afinal de contas, eles só podem levar
Eles só podem voltar se levarem Benjamim. Algo que ele não quer fazer. E o que aconteceria com Simeão se ele não voltasse? Então ele já está contando que já era para Simeão. Porque ele não vai deixar voltar. Ele não quer que leve Benjamim. A dor o cegou. A dor mexeu com a sua fé. E isso é algo, irmãos, que pode acontecer conosco. Quantas vezes a gente, por passar dificuldades, esquece de tudo que Deus já fez? E a gente é muito rápido, né? Em esquecer. A gente passa, por exemplo, passa por uma dificuldade financeira. Aí você está lá, meu Deus, o que é que eu vou fazer? Aí Deus age, traz uma solução, manda alguém. E aí você, glória a Deus, né? Olha como Deus é maravilhoso. Aí a sua fé enche de novo, se renova, até você passar pela mesma crise. Aí você esquece tudo de novo. Tudo que Deus já fez, tudo que Deus já disse. Todo o cuidado de Deus. Porque a dor nos faz cegar na nossa fé. Amém? Cuidado para que a dor não te deixe cego. Te impeça de enxergar o cuidado do Senhor. Só que é interessante porque vocês lembram como eu falei que lá no começo o problema da fome era o quê? Por que estava tendo fome? Porque não tinha chuva. Eles trouxeram trigo, não trouxeram? Sim ou não? Esse trigo eles podiam plantar? Bom, até podia, mas não ia adiantar. Não ia chover, ia perder. Então a melhor coisa a fazer com aquele trigo era comer, matar a fome. Só que tem um problema. Qual é? Ele vai acabar. Ele vai acabar. E quando acabar, o que ele tem que fazer? Eles têm que ir no único mercantil que ainda está aberto. Só tinha aquele mercantil, não tinha outro. Tinha que voltar lá. E é justamente isso que vai acontecer. Eles vão ter que voltar. E aí, a gente vai ver duas coisas. Primeiro, Rúben, né? Dizendo, olha, manda o menino comigo. E Jacó não confiava no Rúben de jeito maneiro. Por quê? Primeiro porque ele pegou a mulher do próprio pai. A concubina lá, né? A Bila. E segundo, porque ele de fato não era confiável. Ele não era alguém digno de confiança. Se nós lembrarmos, ele poderia ter salvado José. Ainda bem que não salvou. Mas ele poderia ter agido diferente. E é engraçado, porque ele vai dizer o seguinte, olha, manda o menino comigo. Se ele não voltar, mata meus 2 filhos. O que o pobre dos filhos tem a ver com isso, meu Deus? O pobre dos filhos tem nada a ver com isso. Se eu não trouxer o menino de volta, pode matar meus 2 filhos. Não, mano. Não é assim, não. Ainda bem que ele não salvava. Ainda bem que ele morreu. Exato. Vamos lá. Versículo 37. Rúben falou a seu pai: se eu não trouxer de ti, mata os meus 2 filhos, deixa-o em minhas mãos, e eu o trarei de volta a ti. Ele, porém, disse: meu filho não descerá com vocês, pois seu irmão já está morto e só ele restou. Eu acho legal a maneira como Jacó trata os filhos, né? José morreu, só restou Benjamim. E os outros, mano? E os outros não são nem filhos, né? Se lhe acontecer algum desastre no caminho que seguirdes, farei meus cabelos brancos descer com tristeza ao túmulo. E aqui a gente pode perceber como, de fato, ele ainda estava, né, abalado pela morte ou pelo desaparecimento de José. Só que
A fome continuou. Versículo 1, 43. A fome na terra continuava muito severa. Tendo eles acabado de consumir o mantimento que havia trazido do Egito, seu pai lhes disse: voltai e comprai um pouco de mantimento para nós. Aí, o que vai entrar em cena agora Judá. Porque Judá disse: olha, o homem foi muito claro. Ele disse que se a gente não levasse o nosso irmão Benjamim, nós nem iríamos ver a face dele. Nem iríamos ter com ele, a gente nem ia conversar com ele se a gente não levasse Benjamim. Né? Aí Jacó vai dizer: olha, por que vocês fizeram essa maldade comigo? De fazer o homem saber que tinha mais um filho. Aí Judá vai dizer: mas a gente não teve escolha. Ele foi fazendo perguntas e a gente foi só respondendo. E aí ele mandou trazer o menino. Mas aí Judá vai dizer o seguinte: manda o menino comigo. E se eu não trouxer, você cobra ele das minhas mãos. Qual a diferença do que Rúben disse para o que Judá disse? Rúben disse o quê? Mata os meninos aí, pode matar os 2 meninos. Judá disse: não, cobra de mim. Cobra a responsabilidade de mim. Rúben transfere, Judá assume. O que é que os meninos tinham a ver com esse negócio, né, irmão? Não foi nem os meninos que venderam o José. Continuando aqui. Versículo 3. Judá lhe respondeu: o homem advertiu claramente, dizendo: se vosso irmão não estiver com vocês, não vereis minha face. Se queres enviar conosco nosso irmão, desceremos e compraremos alimento para ti. Mas se não queres enviá-lo, não desceremos. Porque o homem nos disse: se o vosso irmão estiver com vocês, não vereis minha face. Israel então perguntou: por que me fizeste este mal, revelando ao homem a existência do vosso outro irmão? Eles responderam: o homem perguntou particularmente sobre nós e sobre nossos parentes. Vosso pai ainda vive? Tendes mais irmão? Nós lhes respondemos conforme essa pergunta. Por acaso podíamos saber que ele diria: trazei o vosso irmão? E mesmo que ele não tivesse feito essas perguntas, né? Era José. Ele sabia. Sim. Só voltando aqui, porque essa questão dele. Quando José contou o sonho para Jacó e seus irmãos, apesar de Jacó ter dito: é isso, a gente vai se botar diante de ti, né? Uhum. Uma coisa que diz ele guarda aquelas informações de ele. E ele guardava isso no coração. Isso. Sim. Aí, ou seja, se ele guardava isso, porque ele não estava lembrando nesse momento de aqueles sonhos que ele teve. Por causa da dor que ele estava sentindo. A dor faz esquecer. A dor cega. Faz com que a nossa fé desapareça. A dor é algo... Só que é cruel. Só que é justamente o seguinte, ó. Se a dor é algo que faz a gente cegar na fé, existe uma coisa que faz com que, ou melhor, que é a oportunidade da gente colocar a nossa fé em ação. A dor nos cega em relação à fé. Mas existe uma coisa que é a oportunidade da gente colocar a fé em ação. E o que é? Não. Não. O que faz a gente colocar a nossa fé em ação é a necessidade. Quando nada mais a gente pode fazer. Quando a única coisa que a gente pode fazer é: Senhor, está nas tuas mãos. Quando a gente tem um parente que está internado, que não tem mais o que se faça. Quando a gente já bateu em todas as portas e nada se abriu. A necessidade é fundamental, é algo assim extremamente importante para a gente colocar a nossa fé em ação. Porque quando não tem mais nada para fazer, a única coisa que a gente pode fazer é colocar nas mãos de Deus. Então, não tinha mais o que eles fazerem. O que Jacó podia fazer? É o jeito.
leva o menino. Que é o que ele vai dizer, olha só o que ele vai dizer, meu irmão. Olha só. Vamos ler aqui. Versículo 8. Então Judá disse a Israel, seu pai: envia o rapaz comigo. Nós nos levantaremos e iremos, para que sobrevivamos e não morramos, nem nós, nem tu, nem nossos filhos. Eu serei responsável por ele. Tu cobrarás de mim. Se eu não trouxer de volta a ti e não colocá-lo na tua presença, serei culpado para sempre diante de ti. Se não tivéssemos nos demorado, certamente já deveríamos estar de volta pela segunda vez. Olha só o que é que Israel vai dizer, Jacó. Então Israel, seu pai, lhe disse: se tem de ser assim, fazei isto. Tomai dos melhores produtos da terra, dos vossos alforjes, e levai ao homem um presente, um pouco de bálsamo, um pouco de mel, essências aromáticas e mirra, nozes de pistache e amêndoas. Levai convosco prata em dobro, levai de volta convosco a prata que foi devolvida na boca das vossas bagagens. Bem pode ter havido algum engano. Levai também vosso irmão, levantai-vos e voltai ao homem, e que o Deus Todo-Poderoso, preste atenção aqui no versículo 14, e que o Deus Todo-Poderoso vos conceda misericórdia diante do homem, para que ele deixe o vosso irmão, o outro irmão e Benjamim voltarem convosco. E eu, se me tirarem os filhos, se me forem tirados os filhos, sem filhos ficarei. O que Jacó, Israel está fazendo aqui? Está colocando nas mãos do Senhor. Se tiver de ser assim, assim vai ser. Eu entrego, Senhor, em tuas mãos. É como se a confiança dele, mesmo que na marra, foi colocada em prática. Por isso que eu disse, a necessidade é uma oportunidade de colocarmos a nossa fé em ação. Porque quando nada mais pode ser feito, é hora de dizer: Senhor, é contigo. Óbvio que seria melhor que não precisasse chegar nisso, Mas infelizmente o ser humano é muito assim. Vocês notaram uma coisa que Jacó está querendo fazer aí? Lembra? Quando ele estava querendo o perdão do irmão? O que ele mandou? Presente. Ele está tentando comprar de novo. Manda presente aí para o homem, leva prata em dobro, leva também a que foi devolvida, leva tudo aí que pode ter sido um engano. E aí quando ele não tem mais nada para fazer, coloca nas mãos de Deus. Se eu tiver que ficar sem filho, ficarei. Agora, de fato, ele está entregando tudo nas mãos do Senhor e que seja feita a vontade do Senhor. E agora o que eles vão fazer? Vão retornar para o Egito. Vamos ler. Versículo 15. Então os homens pegaram o presente, prata em dobro nas mãos e Benjamim. E levantando-se, desceram ao Egito. E apresentaram-se diante de José. Quando José viu Benjamim com eles, disse ao encarregado da casa: leva estes homens para minha casa, mata um animal, prepara tudo, pois eles comerão comigo ao meio-dia. O homem fez como José havia ordenado e levou-os à casa de José. Então, os homens, os irmãos de José, ficaram com medo por terem sido levados à casa de José e diziam: fomos trazidos aqui por causa da prata devolvida em nossas bagagens da outra vez. Foi para nos acusar, nos dominar, nos fazer escravos e tomar os nossos jumentos. Sabe o que está acontecendo aqui com eles? Eles estão naquela que às vezes acontece com a maioria de nós. Começa a pensar um monte de coisa que vai acontecer antes de acontecer. Não é não?
É por causa da prata. Ele vai nos dominar, ele vai nos acusar, ele vai pegar nossos filhos. E não era nada disso. Nada disso. É aquela velha ansiedade onde você pensa em um mundo de infinitas coisas que vai acontecer e na maioria das vezes não acontece nada do que você pensou. Morrendo de medo. Tanto é que quando eles chegam lá, né, diante desse homem, que é o encarregado da casa de José, a primeira coisa que eles vão dizer, olha, está aqui a prata, a gente não foi desonesto não, a gente nem sabia que estava lá na nossa bagagem, quando a gente abriu para dar comida por bicho, foi que a gente viu. Aí o homem diz, sabe o que, é que o homem diz para eles? Calma o coração de vocês. Acalma o coração de vocês. Não é nada disso que vocês estão pensando. Vamos ler. Por isso eles se aproximaram do encarregado da casa de José e falaram com ele à porta da casa. Meu senhor, na verdade descemos para cá da outra vez para comprar mantimento e quando chegamos à estalagem abrimos nossas bagagens e a prata de cada um estava na boca de cada bagagem. A prata no peso exato. Assim tornamos a trazê-la conosco. Trouxemos mais prata convosco para comprar mantimento. Conosco para comprar mantimento. Não sabemos quem colocou a prata em nossa bagagem. Ele respondeu, ficai em paz. Calma. Não temam. O vosso Deus, o Deus de vosso Pai, vos deu um tesouro em vossas bagagens. A vossa prata chegou-me às mãos e trouxe-lhes Simeão. Quem foi que devolveu a prata para eles? Quem foi que devolveu a prata para eles? Deus. Sabe o que é mais engraçado? Quem é que está dizendo isso aqui para eles? Um incrédulo mesmo. Alguém que não é do povo. Que não faz parte do povo de Israel. E o cara está dizendo para eles, olha, calma, ficar em paz, o vosso Deus te deu um tesouro. Foi Deus que devolveu a prata para vocês. Acalmai o vosso coração. Aqui faz lembrar até as palavras de Jesus. Ó. Paz seja convosco, não tem mais. Não tem mais. E não é um crente, né? Não é uma pessoa do povo. É um incrédulo que está falando isso para eles. E aí o que acontece é, José não estava lá ainda, né? José chega lá por volta do meio-dia, e aí eles preparam os presentes para entregar para José. Quando José chega, ele entrega os presentes para José. Aí José começa a fazer perguntas, como é que vocês estão? Como é que está o velho lá que vocês disseram, o pai de vocês? Esse aí é o menino que vocês disseram? E aí eles começam um diálogo e eles vão almoçar juntos. Vamos ler. 24. Depois levou os homens à casa de José e deu-lhes água para lavarem os pés, também deu forragem para os seus jumentos. Então eles prepararam o presente para quando José chegasse ao meio-dia, porque tinha ouvido que iriam comer ali. Quando José chegou na casa, trouxeram-lhe um presente que tinha consigo e inclinaram-se diante dele até o chão. Então lhes perguntou como estavam e prosseguiu. Vosso pai, o homem de idade avançada, de quem vocês falaram, está bem? Ainda vive? Eles responderam, o teu servo, nosso pai, está bem e ainda vive. Então baixaram a cabeça e inclinaram-se. Levantando os olhos, José viu Benjamim, seu irmão, filho de sua mãe, e perguntou, e este é o vosso irmão mais novo, de quem me falaste? E ele disse, Deus seja gracioso para contigo, meu filho. E comovido em suas entranhas, por causa de seu irmão, José saiu depressa e procurou onde chorar, e entrando em seu quarto ali chorou. Depois lavou o rosto e saiu. E, contendo-se, disse, servi a comida. Então lhe serviram separadamente, e eles também em separado, assim como aos egípcios. Olha só o que está acontecendo aqui. Aqui seria um indício que eles poderiam pensar que José não era egípcio, porque até agora eles acham que José é um egípcio, né? Tem intérprete e tudo mais. Só que
eles pegaram a comida de José, serviram separado. Pegaram a comida deles, serviram separado. E separaram a comida dos egípcios. Por quê? Porque não era permitido um egípcio comer com um hebreu. Era considerado impureza. E José não estava comendo com um egípcio. Então, ele não era egípcio. Não é? Vamos ler de novo. Versículo 32. Serviram-lhe separadamente e a eles também em separado. Assim como aos egípcios que comiam com ele, porque os egípcios não podiam comer com os hebreus, pois isso é considerado abominação para os egípcios. Sentaram-se diante dele, desde o primogênito até o mais novo, conforme a idade de cada um. E os homens se entreolhavam atônitos. O que os homens estão pensando aqui? Meu Deus, o que está acontecendo, né? Então ele mandou servir-lhes das porções que estavam diante dele, mas a porção de Benjamim era 5 vezes maior que a de qualquer outra. Então beberam e festejaram com ele. Irmãos, quando eu estava vendo isso aqui, algumas coisas me vieram à mente. Porque é o seguinte, vamos pensar. Quantos anos passaram aqui até então? Vamos tentar contar aqui quantos anos se passaram. Que ele ficou preso 2 anos, né? 2 anos depois que ele interpretou o sonho. A gente não sabe quanto tempo ele estava preso antes do copeiro e o padeiro ser preso. Então, vamos dizer que ele tivesse há 6 meses preso. Não sabemos quanto tempo ele ficou na casa de Potifar antes de ser preso. Vamos colocar aí 1 ano. 1 ano, 1 ano e meio, com 2 anos, 3 anos e meio. Com mais 14, porque foram 7 anos de fartura e 7 anos de fome. Eles estão dentro desses 7 anos ainda, né? Mas vamos pensar aí por baixo, né? Uns 14 anos. São 14 anos que não acontece o que está acontecendo aqui. E o que está acontecendo aqui? Os 12 juntos comendo. Porque isso era algo que provavelmente era corriqueiro em casa. Não era não? Os 12 sentarem, cada um conforme sua idade, e comerem. Então o que está acontecendo aqui é uma comunhão. Uma restauração dessa comunhão, né? Que por alguns anos foi quebrada. Porque José foi tirado deles. No caso, eles mesmo tiraram José, né? Mas agora eles se reencontram e estão fazendo o quê? Celebrando, comendo, se confraternizando. Sabe o que isso me fez lembrar, irmãos? De quantos dos nossos irmãos que já partiram, que não estão mais com a gente, mas que um dia nós os reencontraremos. E nós iremos celebrar com eles lá. E não importa quantos anos passem, um dia nós estaremos sentados, todos à mesa, comendo, celebrando. Porque muitos podem até dizer que esses que já foram, morreram. Para nós, eles só foram na frente. Mas um dia nos reencontraremos.
E assim como eles aqui, os irmãos, estão sentados na mesma mesa comendo, um dia assim nós também estaremos comendo com aqueles que foram na frente. Se nos mantivermos na fé, crendo no Senhor Jesus, em todas as promessas e planos que Ele tem para nós. Um dia, irmãos, nós estaremos de novo com esses irmãos e principalmente com o nosso Senhor. José ainda vai se revelar para eles, né? Mas aqui eu já vejo Deus trabalhando no coração de José. Para aquilo que foi quebrado, essa comunhão, ser restaurada de novo. E vocês lembram que a gente tem visto isso muito no livro de Gênesis, né? Todas as vezes que faziam aliança, o que acontecia? O que tinha? Banquete. A aliança entre eles está sendo restaurada. Eles estão comendo, festejando, celebrando, se alegrando. Mesmo depois de muitos anos, eles se reencontram e celebram. Assim será conosco. Se alguém daqui for antes, um dia nos reencontraremos e celebraremos todos juntos. Eu fico imaginando o tamanho dessa mesa, né? Mas estaremos juntos celebrando com o nosso Senhor. O que aprendemos hoje, meus irmãos? 5 coisas. Primeiro, o plano de salvação do Senhor não falha. Mas mesmo assim, Ele nos deixa sinais, indícios, de que tudo irá se cumprir. E Ele nos fará lembrar desses indícios. E é assim que Ele trata nossas questões. É assim que Ele nos conforta, nos fazendo lembrar do seu plano. 2, a salvação não pode ser comprada. Pelo menos não por nós. Ela foi comprada, mas pelo precioso sangue de Jesus. A salvação é de graça, pela graça, imerecidamente. O que a gente precisa fazer é recebê-la. 3, a dor pode nos fazer cegar e perder de vista a nossa fé. Mas se a dor, ela nos faz cegar, a necessidade, ponto 4, é uma oportunidade de colocar a nossa fé em ação e de aceitar a vontade de Deus. Assim como Israel disse, olha, se eu tiver de ficar sem filhos eu ficarei. Ou seja, que a vontade do Senhor seja feita. Se a dor nos faz cegar, a necessidade é uma oportunidade de colocarmos a nossa fé em ação e aceitar a vontade do Senhor. E por último, um dia, novamente, nos reuniremos com os nossos irmãos que já partiram, os quais muitos falam que morreram, mas nós temos a certeza que novamente estaremos celebrando com eles em comunhão. Amém? Iremos agora partir, para a reta final mesmo, do livro de Gênesis. Aqui o que vai acontecer é que José vai se revelar, vai mandar trazer o seu pai, o seu pai vai morrer, os irmãos ainda vão ficar, depois que o pai morrer, vixe, agora que o nosso pai morreu, ele vai se vingar. Mas aí José vai revelar que tudo era plano do Senhor. Amém? Vamos ficar de pé. Vamos orar. Bendito Deus e Pai amado, em nome de Jesus. Obrigado, Senhor, pela Tua palavra que foi lida, explicada e aplicada ao nosso coração. O que nós pedimos, Senhor, em nome de Jesus, é que essa palavra continue
sendo trabalhada pelo Senhor, pelo Teu Santo Espírito em cada um de nós. Nos faz lembrar de tudo que foi falado, tudo que foi aprendido. E não permite, Deus, que essa palavra ela tenha entrado apenas em nossos ouvidos, mas que ela tenha descido até o nosso coração. Que Teu Espírito continue a trabalhá-la dentro de cada um de nós. Que o nosso coração continue sendo solo fértil para a palavra do Senhor. Leva-nos em paz, abençoados, edificados, cheios da palavra do Senhor e cheios do Teu Espírito Santo. Nos protege no caminho de volta, para que nenhum mal nos aconteça. É isso que eu rogo, que eu peço, e em nome de Jesus eu já te agradeço. Não só hoje, mas para todo sempre. Amém. Louvado seja o nome do Senhor. Vamos em paz, que o Senhor nos abençoe. Não saia sem cumprimentar o irmão com a paz de Jesus. Amém.